Ok, então vamos lá. Então, nossa terceira aula de Bíblia como literatura, dessa vez, nosso tema vai ser a Bíblia do Frederico Lourenço. Eu vou apresentar para vocês essa Bíblia. Ela tem sido o meu objeto de estudo nos últimos 1 a 2 anos, mais ou menos. Tenho trabalhado ela de alguns pontos de vista que eu acho que interessam dentro desse curso, e por isso eu vou dar como exemplo, tanto para que a gente pense em forma de ler, em aplicação dessa teoria que a gente tem trabalhado, e também dar um material, né? Porque por ser um texto bíblico que eu acho apropriado para esse tipo de abordagem, ela vai abrir para que vocês apliquem qualquer tipo de abordagem que queiram dentro dessa literatura, por meio de uma tradução que eu tenho dito sofre menos a influência da mediação religiosa. Nós falamos bastante sobre isso, mas antes de falar da Bíblia em si, eu vou dar uma abordada em dois rápidos autores aqui que têm sido importantes na minha aplicação e eu fiquei devendo e que vão voltar agora durante a análise. Então, são eles. Primeiro, Roger Chartier. O Chartier, deixa eu escrever também aqui nos comentários. Deixa eu botar o nome dele completo. Roger Chartier. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu escrevi errado. Tenho vários livros dele aqui. É um historiador. Um cara que trabalha com história da cultura, história do livro. E parece, eu não tenho certeza agora, mas parece que ele até morou ou trabalhou na América Latina e fala espanhol, fala português. Tá ruim aí o áudio? Não sei se eu estou falando baixo, com mais sono, o café mais fraco hoje. Então, o Roger Chartier tem trabalhado um ponto de vista sobre o livro que eu acho que ajuda, embora não seja de todo original, eu acho que ele é útil e ele faz isso de uma maneira que eu acredito ser bem simples. Ele fala a respeito do que a gente chamou de protocolos de leitura e práticas de leitura. Então, o nome do livro é Práticas de Leitura, esse que eu vou citar para vocês. Eu vou ler 2, 3 parágrafos aqui como exemplo, para que vocês entendam a diferença entre os dois temas, né? As duas afirmações aqui, as duas asserções do Chartier. Esses dois conceitos teóricos, que são bastante simples de se compreender e que aí vem a prática da análise. Então, ele ajuda um pouco quem é da área de literatura a sair daquela análise muito sincrônica, né? Focada só no texto, do close reading, e que esquece um pouco de que o livro tem outros autores, tem materialidade, tem recepção e tem um processo complexo para que ele chegue até nós. Então, primeiro, deixa eu ler para vocês aqui, está na página 20. Eu rabisco o livro inteiro, isso eu nem cheguei a escanear, nem nada assim. Então, vou dar uma lida. Só algumas linhas, tá? Então, com efeito, todo autor, todo escritor impõe uma ordem, uma postura, uma atitude de leitura que seja explicitamente afirmada pelo escritor ou produzida mecanicamente pela maquinaria do texto, inscrita na letra da obra, como também nos dispositivos de sua impressão, o protocolo de leitura define quais devem ser a interpretação correta e o uso adequado do texto, ao mesmo tempo em que esboça o seu leitor ideal. Então, a gente mencionou o leitor implícito do Wolfgang Iser, ou então o leitor modelo do Humberto Eco. E tal. Esse leitor modelo, esse destinatário que está na mente do autor enquanto ele escreve, e que, portanto, também é ficcional, esse leitor é para ele que a obra se dirige, e o autor tenta construir uma obra que responde ao que ele acredita que esse leitor implícito procura ler, ou quer saber, responder quais são suas dúvidas, e assim por diante. Então, o Roger Chartier vai chamar de protocolo de leitura a leitura ideal, a leitura que é planejada pelo texto, o sentido que o texto tenta transmitir, visando alcançar este leitor. Ou seja, o que ele amplia, eu acho, na visão
o que ele contribui, é mais fácil, na minha opinião, de entender lendo o Chartier, é que essa mensagem que o texto quer transmitir, esse conteúdo geral, não é definido simplesmente pelo autor. Acho que esse é o ponto. O autor ele usa mecanismos da língua para tentar dizer, olha, eu quero que o texto seja entendido assim, o que eu quero dizer é isso. E o Roger Chartier chama a atenção, então, para o processo complexo de produção de livros, que passa, então, por exemplo, por um tradutor, por um diagramador, não é? Tem todo um trabalho de tipografia, vai ter um trabalho, então, talvez de ilustração, alguém vai criar uma nova capa, alguém vai acrescentar uma nota e um paratexto, e o livro tem ainda a qualidade do seu material, se ele vai ter uma capa dura, se ele brilha, se é papel crochê, se é pólen soft, como que todas essas tipos de decisão, que portanto são decisões coletivas, influenciam na produção do texto, influenciam na mensagem que o texto está transmitindo e também na recepção. Então, quando ele fala de protocolo de leitura, seria uma leitura que corresponde àquilo que o livro está transmitindo de uma maneira completa, pensando no seu autor coletivo. Ou seja, a capa diz isso, o conteúdo diz isso, a nota de rodapé diz isso, mas o tradutor também acrescentou algo que diz isso. Então, somando tudo, qual é a mensagem desse livro? Esse é o protocolo de leitura, é a leitura ideal. Então, a gente tenta encontrar qual seria a maneira pela qual este livro quer ser lido, pela qual este livro se oferece. E, às vezes, o mesmo livro, colocado numa estante diferente de prateleira, sendo classificado por outro gênero, já pode mudar a maneira como a gente entende o protocolo de leitura. Nós vamos aplicar isso na Bíblia do Frederico Lourenço. Lendo mais um pouco aqui, ó. Isso significa que uma história das leituras, veja que como ele é um historiador, esse é o objetivo dele, esse é o objeto dele, a história das leituras pode contentar-se com esses balizamentos nos textos e objetos impressos, com essas identificações escriturais ou tipográficas de leitura desejadas, ou suposto ser uma pergunta, né, que a interrogação apareceu na quarta linha. Então, de novo, isso significa que uma história da leitura deve se contentar com esses balizamentos dos textos, dos objetos impressos, com a leitura da tipografia, etc.? Ele fala, não, é evidente que não. Uma vez que cada leitor, a partir de suas próprias referências individuais, sociais, históricas ou existenciais, dá um sentido mais ou menos singular, mais ou menos partilhado aos textos de que se apropria. Entramos para outra área, para outro conceito. Vamos para as práticas de leitura, que é a maneira como, agora nós estamos falando de recepção, como as pessoas vão ler o texto. Então, a história da leitura vai falar assim, esse texto naquela época foi impresso dessa maneira. Trazia na capa, mas a sua segunda edição recebeu determinado acréscimo, e você observa que isso, portanto, amplia o alcance, muda, direciona o texto para outro tipo de leitor, o texto que era publicado em jornal agora virou livro impresso e assim por diante. Aí ele fala, mas agora nós vamos também estudar, dentro dessa história da leitura, as práticas de leitura. Como as pessoas liam na época. Dentro daquela cultura, como é que se lidava com esse tipo de texto? Como é que aquele autor era visto naquela cultura literária? Como é que era o letramento daquele tempo? Como que era a venda de livros, o comércio de livros, a distribuição de livros? Quem conseguia ler os livros? E assim ele estuda de uma maneira ampla para entender toda a cultura e o processo de leitura, interpretação e uso daquele texto na época. E encontra diferentes usos para o mesmo texto. Chartier é top que a Joana está comentando. Vou passar por mais uma leitura, simplesmente porque elas exemplificam, falam com outras palavras a mesma coisa. Esse livro não é só dele, ele é o organizador. Página 78, eu marquei aqui. Tem meus rabiscos aqui. Então, ele sugere que pensar que os atos de leitura, né, a prática da leitura, que dão aos textos significados plurais e móveis, situam-se no encontro de maneiras de ler, coletivas ou individuais, herdadas ou inovadoras, íntimas ou públicas, e de protocolos de leitura depositados no objeto lido, não somente pelo autor, que indica a justa compreensão do seu texto, ok? Não somente pelo autor,
mas também pelo impressor, que compõe as formas tipográficas, seja com um objeto explícito, seja inconscientemente, em conformidade com os hábitos do seu tempo. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Um exemplo aqui que eu acabei de me recordar. Então, a prática de leitura é simples de entender, é a nossa maneira de ler. Eu tenho a minha prática de leitura e ela corresponde, em certa medida, a práticas do meu tempo. Por exemplo, nós fazemos leituras individuais, eu tenho a minha preferência de texto, eu leio piscando o livro, eu leio datando, eu termino de ler um capítulo, eu escrevo a data em que eu li aquilo. Se eu vou ler o livro de novo, eu risco de caneta, que é para mudar, eu sabia que é uma segunda leitura, e não risco grifando porque eu vou ler de novo, não, às vezes é simplesmente um mecanismo de memória. Então, estou falando de uma prática de leitura pessoal. Ok. Aqui já colocaram até o texto em PDF aqui, agradeço, hein? Agora, eu publiquei o meu livro e olha só, eu não tive o controle completo sobre o texto. Deixa eu mostrar para vocês. A Teologia das Origens, ensaio sobre o Gênesis. Depois eu vou mostrar algumas coisas, eu vou ver se eu mando alguns trechos para a gente ler. O meu livro se chama A Teologia, não é teologia. Pelo contrário, é uma negação da teologia dentro dessa minha leitura, já que o meu objetivo é mostrar que o texto bíblico é tão aberto que o texto em si, se bem lido, se lido com atenção, vai negar qualquer tipo de leitura mais dogmática, que tenta extrair uma verdade e sedimentá-la a partir do texto. Eu vou tentar mostrar que o texto permite outros caminhos. Portanto, nego que você consiga que ele seja um objeto privilegiado para o estabelecimento de uma teologia só. Só que o meu editor, que criou a capa, usou uma letra diferente no A, ficou parecendo um artigo separado, né? A Teologia das Origens. Então, ele fez uma brincadeira. Então, você tem, digamos que, dois sentidos aqui. O mesmo acontece na contracapa, que começa falando de A Teologia das Origens, mas o A separado. Isso permite uma outra leitura. Então, de certa forma, muitas pessoas podem ter acesso ao livro pensando que vão ler sobre a teologia das origens, enquanto o livro é a teologia. Percebe que é diferente? E que isso pode gerar confusão de significados e que, portanto, há uma mensagem sendo transmitida que não foi pregada. Ou seja, trata-se de uma obra cujo protocolo de leitura já tenta te enganar de saída aqui, não é? Bom, depois eu mostro direitinho o livro, mas eu quero mostrar exatamente isso. Então, uma decisão que vem do editor, é isso que o Chartier chama a atenção, ela faz parte do conteúdo. Talvez numa segunda edição a gente mude a capa e aí você tenha outra mensagem. Talvez mude aquele texto que está no final, lá, aquela sinopse que está acrescentada na contracapa e tenhamos outro sentido. Mas, por hora, essa edição aqui ela tem uma participação logo na apresentação, na sua capa, que não diz respeito ao plano do autor, né? Então, esse é o conceito do Chartier. Protocolo de leitura, você vai analisar a obra, a impressão, as intervenções de um ilustrador, de um tradutor, uma nota de rodapé que foi acrescida, você tem um prefácio escrito por um outro autor, e como tudo isso, em conjunto, interage e forma uma mensagem que a gente diria. Uma leitura correta dessa obra seria essa que segue, portanto, este protocolo de leitura. Existe uma mecânica, existem dispositivos acrescentados ao próprio livro, materialmente, fisicamente, não é um livro em termos daquele conteúdo, né, que é subjetivo, que fica no ar, não, falando da coisa bem material, Chartier lida com isso. Esse conjunto de coisas produz uma leitura ideal, que se considera ideal. Depois, a prática de leitura vai trabalhar, então, com a maneira como as pessoas leem, e aí ele falou, seus sentidos são variáveis, são móveis, são abertos.
e você vai tentar entender por que aquelas pessoas, aquele grupo determinado, lê dessa maneira, não lê de outra, e assim por diante. Importante, quando a gente fala de Bíblia e aplica esse conceito, que às vezes você tem numa Bíblia, uma Bíblia de estudo, que a gente fala, né? Ela tem a sua tradução, todo o seu protocolo de leitura, mas alguém leu a Bíblia e a sua prática de leitura gerou um paratexto, um comentário que aparece em nota de rodapé agora nessa edição. Então, eu poderia dizer que essa Bíblia do Frederico Lourenço, por exemplo, tem a sua tradução e as suas leituras, porque ele reage ao texto em rodapé, no rodapé. Porém, no momento em que você imprime, que você torna isso um texto fixado dentro de uma Bíblia e paralelo ao texto, ele começa a operar agora como protocolo de leitura de uma nova obra. A prática de leitura resultando numa nova produção e, portanto, gerando um protocolo de leitura, já que agora a maneira pela qual ele lia e como ele entendia, agora tenta influenciar outros leitores. Deixa eu fazer uma última leitura. Ela fala aqui que mas é melhor ser honesto com o leitor. Também acho. Como eu disse, são escolhas coletivas, né, plurais, falando aí da minha obra. O pessoal dizendo aqui, o editor precisava vender o livro, por isso ele tenta brincar com os dois sentidos, e assim você pega um leitor interessado em teologia também, né? Eu entendo que essa é a leitura possível aí da capa do meu livro. Bom, existe aí, voltando ao chat, existe aí, estou lendo na página 97, o pessoal que já abriu o PDF aí pode até acompanhar se quiser. Existe aí um primeiro conjunto de dispositivos resultantes da escrita, puramente textuais, desejados pelo autor, que tendem a impor um protocolo de leitura, seja aproximando o leitor de uma maneira de ler que lhe é indicada, seja fazendo agir sobre ele uma mecânica literária que o coloca onde o autor deseja que esteja. Falando agora especificamente do trabalho do autor, ok? Mas essas primeiras instruções são cruzadas com outras, trazidas pelas próprias formas tipográficas, a disposição e a divisão do texto, sua tipografia, sua ilustração, etc. Esses procedimentos de produção de livros não pertencem à escrita, mas à impressão. Não são decididas pelo autor, mas pelo editor livreiro, e podem sugerir leituras diferentes de um mesmo texto. Só para ter mais uma citação, mais um exemplo, está falando claramente aqui dos protocolos de leitura. Bom, então eu tenho usado esses princípios teóricos aí do Chartier para falar da obra e ter em quem se apoiar. Aquele referencial teórico dos nossos trabalhos acadêmicos, né, científicos, que você precisa ter um referencial teórico, está aí. Eu cito o Chartier e digo, portanto, eu vou trabalhar especificamente com os protocolos de leitura de determinado livro. Eu vou trabalhar agora, porque a gente tem aquela, até por tradição, a maioria das críticas literárias voltam-se apenas para o conteúdo e ignoram esse trabalho coletivo da produção da obra. Então, eu tenho procurado agora aplicar, principalmente nessa Bíblia do Frederico Lourenço, uma análise mais ampla do protocolo de leitura. Então, o trabalho do editor é importante para mim. Na Companhia das Letras, a versão brasileira, tem um blog da Companhia das Letras que fala sobre a produção da capa e o tipo de arte que se usou para se elaborar. Então, achei bem interessante isso. Está produzindo conteúdo, está enriquecendo a obra ou não, né? E comparando as edições, por exemplo, que vêm de Portugal com o que fizeram no Brasil, o quanto isso muda. Vou mostrar para vocês que tem um detalhe interessante sobre isso. E também, claro, as práticas de leitura. A gente fala de recepção. Outro referencial teórico, esse é mais rápido, é esse aqui. Deixa eu só dar um clique aqui. Para textos editoriais, do Gerard Genet. É meio que um manual daqueles de consulta, não é, para você falar sobre tipo de paratextos. Ele analisa todo tipo de paratexto, ou seja, tudo aquilo que dentro de uma obra aparece como conteúdo paralelo àquele texto propriamente escrito pelo autor. Então, desde do formato, da capa, dos anexos, da página de rosto, da composição, da tiragem que ele está falando. Ó. É o paratexto que é o
o nome do autor, por exemplo, que é importante, que quando o autor é famoso, ele vem grande, né? Maior do que o título da obra, porque o autor é que vende, às vezes, e não o livro em si. Quando o autor é desconhecido, às vezes você bota um título que chama a atenção e o autor aparece pequenininho, né? Você tem, às vezes, na contracapa, citações, porque os mais vendidos, não sei o quê, segundo a lista do New York Times. Isso é um tipo de paratexto feito para se vender livros também, não é? Aquele tipo vencedor do prêmio, não sei o quê. Ele analisa todo tipo de coisa e classifica, sabe, aquela coisa de quem é um analista do negócio e gosta de dar nome às coisas, não é? Que mais aqui? Fala dos tipos de título que se usa numa obra, subtítulos e tudo mais, e tipo e também é uma coisa importante que eu queria compartilhar com vocês dentro da obra do Genetics. Logo na introdução, ele faz uma distinção entre paratextos que eu acho que é importante. E é só isso que eu quero enfatizar. Está aqui na página 12 já. Bom, paratexto, o texto, vocês sabem o que é, para, com preposição grega que está paralela, né? Está ao lado dele. Ao lado do texto, portanto, existe conteúdo. É a nota de rodapé, é o conteúdo da capa, uma ilustração, é um mapa que foi acrescentado, é um sumário, é a bibliografia, e assim por diante. É um dicionário. Ele classifica dois tipos de paratexto, então já cria uma divisão dentro do paratexto. E ela é importante. São peritexto, aí peris é o que está ao redor do texto, em torno do texto, mas no mesmo livro. Isso. Peritexto. A preposição grega é isso, é ao redor de, né? De perímetro, peritexto. Então, aí entra todos esses elementos que eu mencionei, certo? Desde da capa, da introdução, de um prefácio produzido por outro autor, o prefácio à segunda edição, que já diz alguma coisa sobre a história do livro, e assim por diante. Você tem a numeração de páginas, o cabeço aqui que traz uma informação sobre a obra aqui em cima, né? Então, tudo isso é paratexto. E aí você tem o chamado epitexto, também criação dele. Aí o epitexto, epi é sobre, né? Esse está fora, está externo à coisa, passa sobre, é um conteúdo a respeito do livro, sobre o livro, mas que não está necessariamente no livro. Então aí ele entra, por exemplo, com as entrevistas feitas pelo autor na mídia, sobre a crítica que foi feita, a resenha, o resumo que foi publicado, a matéria de jornal que anunciou o livro, a entrevista lá que passou no programa literário, o comentário feito pelo blogueiro lá que trabalha literatura a respeito de determinado livro, e assim por diante. Então, a citação, a maneira como determinado outro autor usa e emprega aquele livro, tudo isso diz respeito ao livro de uma maneira indireta, porque estamos trabalhando um conteúdo que está fora do livro. Então, é o epitexto. Ok? Então, ele faz essa distinção e vale a pena porque eu também tenho trabalhado dessa maneira. Por exemplo, conta saber quem é o autor e as suas outras obras. Quando isso convém, é claro. Se for seu objeto, se for do seu interesse. Ele produziu outro conteúdo. No caso do Frederico Lourenço, a sua formação acadêmica, o seu currículo entra como conteúdo paralelo para que a gente leia e entenda a obra dele, por que ele produz uma obra dessa, o seu currículo, a sua carreira, onde ele trabalha, onde ele foi criado, qual é a cultura que lhe diz respeito. Então, um tipo de trabalho que eu procuro informações, às vezes até biográficas, sim, para entender melhor, para entender o protocolo de leitura e o projeto que ele criou. Eu acho que entra nesse sentido. Outra coisa, ele é um autor que é premiado, ou o próprio texto foi premiado, então esse tipo de informação às vezes não está mencionado no livro em si, mas é de fora e pode entrar na análise se você considerar os chamados epitextos como conteúdo da sua pesquisa. Ok, então é isso. Vamos fazer uma pausa para eu passar a Bíblia de Lourenço, ok?